11 de agosto de 2021, 18h18, agora o professor Ramon vai começar a segunda aula de auditoria interna para os técnicos da qualidade. Vou colocar Ramon aqui como... Pronto. Você já está como administrador aí. Valeu, Elcio. Qualquer coisa, estou por aqui. Tá certo. Então, na semana passada, a gente viu basicamente tudo o que acontece na auditoria interna, né? Desde o início, preparação, execução, fechamento. Apresentei até alguns formulários, alguns modelos, para que, como a gente pode fazer esse planejamento melhor, para que a auditoria seja de qualidade. O Tabata estava nessa aula, na aula passada? Não, eu não pude assistir a aula. Estava sem internet. Tudo bem. Então, nós falamos bastante sobre a auditoria interna, falamos de questão de um bom planejamento para fazer todos os participantes, principalmente os líderes de departamentos ou setores, a postura que deve ter um auditor, estudar bem a norma, né, para que nós possamos executar seguindo os padrões, fazer muitas perguntas planejadas. Isso não quer dizer que a gente vai fazer todas as perguntas, mas é um plano. De repente, ali a gente está executando a auditoria e a gente percebe que precisa, de fato, né, investigar mais, então a gente faz mais perguntas. Vai ter momentos que não precisa fazer tantas perguntas, isso vai depender do momento. Então, hoje eu gostaria de compartilhar, falando mais sobre auditoria nos processos, porque é importante fazer auditoria de processo. Vou só vir aqui. Para agregar aquilo que já foi falado na semana anterior. Então, abordagem na avaliação dos processos organizacionais. Então, o que é auditoria de processo, né? Então, é uma atividade de assessoramento à alta gestão, ou seja, é uma atividade que vai ajudar a alta gestão, ou seja, a diretoria da empresa, né? Que visa a avaliação dos sistemas de controles envolvidos e verificação dos procedimentos e das normas alocado no desenvolvimento das atividades, atendendo para o desempenho operacional e para a eficácia, né? Considerando os plano de metas, macros objetivos e políticas definidas pela organização. Então, essa auditoria ela acontece justamente para que a alta gerência, né, a diretoria, ela possa ter uma visão de como que está acontecendo, né, esse controle das atividades. Isso através de procedimentos que tem em cada departamento, as normas estão sendo bem atendidas, né? Quais são as atividades que fazem com que os processos aconteçam e, principalmente, ver desempenho, né? A gente vai fazer uma medição de desempenho operacional através da auditoria de processo, analisar se está tendo uma eficácia relacionada a isso, porque, assim, chegar em resultados, ótimo, a gente estabelece uma meta, chegou no resultado, para muitas pessoas está tudo lindo, tudo ótimo, mas a gente tem que fazer uma análise de como o departamento chegou àqueles resultados. Porque se de repente o departamento ele bateu a meta, chegou nos resultados, né? Mas se gastou muito recurso, né, de matéria-prima, se perdeu muito tempo, teve muito retrabalho, percebe-se que, apesar de ter chegado à meta, não teve um desempenho com eficácia, né, para chegar nas metas e os objetivos traçados. Então, essa auditoria é justamente para isso, para perceber essa questão de eficácia dos processos. Então, vamos falar um pouco sobre mapeando os macros processos.
Então, o auditor identifica as prioridades e as metas da organização para a inclusão no escopo. Nós falamos na aula anterior que toda vez que nós vamos realizar uma auditoria, a gente precisa ter em mente o escopo sobre a atividade que nós vamos auditar. O escopo, de fato, é dizer de maneira bem clara e bem precisa dizer, a gente vai dizer assim, vamos auditar a área de vendas juntamente com a área de produção. Então, no escopo vai estar definido isso e aí a gente vai dar prosseguimento seguindo essa trilha. Então, é importante identificar as prioridades da empresa para que nós possamos estabelecer por onde nós vamos começar. Através do levantamento prévio dos dados envolvidos, né? É importante fazer um levantamento prévio antes de chegar para fazer a auditoria, porque com esse levantamento a gente vai ter uma dimensão dos riscos, né, que nós podemos encontrar, seja de alta, de médio ou de baixo, né, de baixo calão. Então a gente precisa fazer essa avaliação antes, justamente para que nós possamos saber aonde nós devemos ter um foco maior de nosso tempo, né, nas auditorias. Então, a avaliação do sistema de controle envolvido, né? Como é que nós fazemos isso? Precisamos ter uma visão crítica. O que é uma visão crítica? Por mais que um processo ele esteja indo bem, funcionando muito bem, a gente tem que ter a visão de que tudo pode ser melhorado, né? Então, a gente tem que ter essa visão de espírito crítico justamente para que, apesar de que muitas vezes o visual parece tá tudo perfeito, a gente pode sim encontrar algumas coisas que podem ser acrescentadas ou melhoradas. E conclusão sobre os objetivos propostos do processo. Então, primeiramente, para a gente fazer uma auditoria de processo, a gente precisa saber sobre os riscos, né, que os processos possam existir dentro das atividades. Mas, primeiramente, a gente precisa saber o conceito de risco, né? Então, o que é risco, né? O que significa a existência de risco para uma auditoria? É algo que ainda não aconteceu, mas que representa um perigo de uma perda para a organização. Então, muitas vezes tem algo lá que ainda nem aconteceu ainda, mas nós temos a visão que se não melhorar a maneira como é executada aquela atividade, pode acontecer uma perda, né, muito grande para a organização. Então, a questão principal do risco consiste em sua mensuração, considerando a real probabilidade da sua ocorrência. Então, a gente precisa medir, né, de fato, algumas coisas que vêm, a gente vai no processo, percebe-se que acontece algumas coisas, de repente lá tem um sensor que deve ser ativado quando não atende determinado parâmetro, né, ou seja, de peso, de largura, e de repente aquele sensor ele não está atuando como deveria, então já é uma possibilidade de levantamento de um grande risco, né? Porque se existe um sensor ali é justamente para poder travar o processo, para não passar nada fora de tolerância para o cliente. Então, o risco está muito associado à probabilidade. Então, quanto maior a probabilidade, maior chance é de que aconteça uma não conformidade. Então, a gente precisa sempre diminuir as probabilidades para que o risco possa ser muito menor. E é por isso que as empresas têm investido muito em tecnologia para não depender somente da pessoa, né, do ser humano. Por isso que existem sensores, existe já um sistema todo automatizado justamente para não depender somente da intervenção da pessoa. Então, o auditor avaliando os controles. Então, existem algumas maneiras que um auditor ele pode estar avaliando esses controles. Primeiramente, ele pode avaliar de maneira preventiva, que exerce um papel de uma espécie de guia para a execução do processo ou na definição das atribuições e responsabilidades, né? Então, ele pode fazer esse controle de maneira preventiva, saber as atribuições de cada um, saber as responsabilidades de cada colaborador.
Indetectível é detectar algum problema no processo sem impedir que ocorra. Então, por exemplo, um exemplo aqui, como eu falei do sensor, tem maquinários hoje em dia que, se uma peça ficar fora do peso, automaticamente o sensor ele vai fazer com que essa peça ela possa ser descartada automaticamente. Então, é uma ação detectiva, né? Ele detecta o problema e impede que esse problema ela avance, né, para os processos seguintes. E tem aquela que é a corretiva, né? Que é a correção das causas de problema no processo, mas após os mesmos já terem ocorrido. Então, a ação corretiva é mais quando já acontece o problema e precisamos tomar uma ação para corrigir. Então, verificação dos procedimentos e das normas alocadas no processo. Então, o que precisamos fazer, né, para que os procedimentos e as normas possam ser cumpridas, né? Cumprimento das normas institucionais, aquilo que foi instituído precisa ser cumprido, né? Caracterização da importância de cada membro participante do processo, mostrar para cada um, tentar identificar que todos ali são importantes para o processo. Ainda existe pessoas que trabalham de determinado setor que não sabem nem por que está trabalhando ali, porque faz determinada atividade. Então, essa visão precisa ser mudada para que os processos possam fluir de maneira eficiente. E conhecimento de suas atribuições e de seu envolvimento no contexto apresentado. Então, cada um tem que conhecer aquilo que faz, né? Quais são as suas responsabilidades e o que, de fato, ele está envolvido na sua atividade. Então, quando você faz uma auditoria de processo, quando você vai entrevistar alguém em determinado setor, a primeira pergunta que precisamos fazer é quais as atividades que você realiza no dia a dia. Ele tem que saber quais atividades que realiza, as atribuições que compete àquela pessoa, para que assim a gente possa entender que os processos estão fluindo de maneira natural. E fazer uma visão holística, né, das suas operações, ou seja, ficar verificar no campo de ação as operações, como é que ela vai funcionando, né, na prática. E aqui tem desempenho operacional e eficácia obtida por suas áreas produtivas, né? Ou seja, os membros da organização trabalhando para a obtenção de eficácia do processo. Então, como eu falei até no início, que não basta somente chegar em resultado, cumprir metas. A gente precisa entender como que chegou naquelas metas. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Muito simples. Se, de repente, colocar uma meta para eu chegar em São Paulo, né? O que é que vocês acham? Eu posso chegar de automóvel em São Paulo, se me der essa meta para chegar em São Paulo? Sim, se tivesse uma meta, sim. Acho que sim. Será que eu tenho Aí é depender da sua capacidade também, né? será que eu Depende do tempo também que eles vão querer que você chegue lá também, né? e será que eu poderia também chegar de avião? Sim. Sim, Então, exemplo aí, dá para se chegar no resultado. Mas como a colega falou, a gente tem que analisar não só o resultado, mas a eficácia de como chegou naquele resultado. Então, se a gente for analisar tempo, como a colega falou, custo, qual seria mais eficaz aí nesse sentido aí? De carro ou de avião? De avião. For relacionado a tempo e custos, for de carro. Então, essa é a visão que precisamos ter nos processos, que não basta somente chegar nos resultados, a gente precisa analisar como que se chegou aos resultados, para ser de maneira eficaz, né? Analisar tempo, desperdício, né? Que entra já custo, se fosse a questão da viagem, mas nos processos a gente analisa muito a questão se teve muito retrabalho, se teve muita perda de material, consumo de energia, consumo de maquinário. Então, tudo isso é levado em consideração, né? Agregar ao resultado previsto e a sua participação ganhos ou diferenciais, né? Então, para ser eficaz,
eu preciso agregar, né, nesse resultado ganhos, né? Algo diferente, né, na minha participação. E identificação da importância do serviço prestado na manutenção de atividade exercida, né? Então, todo serviço que for prestado, né, precisa entender que precisamos conseguir ter foco, planejar bem e conseguir atingir o objetivo. Também fala de planos de metas, macros, objetivo e política definida pela organização, que é o quê? Exposições de resultados, considerando objetivos, metas, planos e política estabelecida. Então, de alguma forma, nessa auditoria de processo, a empresa ela precisa fazer uma divulgação de todos os resultados, né? Mediante os objetivos traçados, das metas, dos planos e das políticas, né, que foram estabelecidas. Então, se o funcionário não sabe dos resultados, né, do seu processo, da organização, é um ponto muito falho, né, quando você vai organizar os processos, né? Então, na auditoria de processo, a gente pode fazer perguntas desse sentido. Se todos sabem as metas da organização, se sabe como é que está no momento, né? De repente, a gente chega numa área e pergunta qual é a meta aqui relacionada à produtividade. E o operador nem sabe a meta de produtividade. Às vezes, o operador não sabe nem a meta, né, de acidente relacionada, qual é a meta, né, relacionado à parte de segurança, saúde e segurança ocupacional. Então, tudo isso é importante que a empresa se preocupe em expor, fazer exposição desses resultados. E aí a maneira como vai fazer, aí vai de empresa para empresa. Tem empresa que coloca em telas de televisão, telões, né? Tem outros que colocam em murais, outros têm a intranet. Tem várias formas de se fazer. Além de alocação e aplicação de recursos apenas em fatores necessários e vantajosos da organização. Então, toda vez que fosse pensar em gastar, em fazer compras, a gente tem que fazer uma análise que aqueles recursos eles estão sendo gastos em um fator que é realmente necessário, que vai trazer alguma vantagem competitiva para a organização. E qual é a forma de avaliar os controles internos, né? No atual mundo globalizado e competitivo, já não é possível a ocorrência de controles que não objetivem, né, a eficácia das operações e que, por questões meramente conceituais, criem, ao invés de segurança e agilidade, processos morosos e com acúmulo de trabalhos aos colaboradores envolvidos. Então, assim, nesse mundo muito competitivo, às vezes é criado tantos processos que tem tanta atividade para se fazer que, de repente, em várias etapas dessas atividades, poderia ser uma coisa mais simplificada, né? Sem ter muitos passos, né, para poder fazer uma determinada ação. Então, como é importante estar envolvido, esses especialistas que cuidam de procedimentos e dentro dos processos, para facilitar, né, a vida das pessoas que trabalham, justamente para ter um procedimento simples, para que as pessoas se não acumulem tanta coisa se fazendo que não vai agregar valor nenhum no final ao cliente, né? Então, o auditor ele tem que avaliar algumas coisas, né? A avaliação dos controles internos pelos auditores compreende 3 fases básicas, né, de execução. Primeiro, levantamento dos processos. O auditor ele precisa conhecer todos os processos. Em algumas empresas já existe um sistema de mapeamento muito conhecido. Tem o mapeamento de diagrama de tartaruga, tem outros nomes. Então, primeiramente, é fazer esse levantamento dos processos, é entender onde os processos funcionam, qual é a entrada de cada processo, que é os inputs, e qual é a saída, que é o output, né? E análise dos controles internos, como é que funciona a questão de controle, né, dos departamentos da organização. Como é que sabe que a empresa está caminhando para as metas que foram estabelecidas? E através desses controles. Se tem indicadores, né? Indicadores chaves que dar essa direção.
e verificação da conformidade dos procedimentos executados e da eficácia dos controles internos. Então, sempre verificar os procedimentos, se está sendo bem atendido e se os controles estão sendo de maneira eficaz. Havia a parte do levantamento do processo, que é entrevista com os colaboradores que atuam nos processos organizacionais, objetivo do projeto de auditoria, né? Demonstrar como o projeto será útil para as suas atividades, ou seja, mostrar que a auditoria ela é importante, a auditoria ela tem um papel de agregar valor às atividades, né? Principalmente a auditoria é feita para que possamos analisar como que está o processo naquela amostragem, para que a gente possa aprimorar, né, para assim trazer mais resultados eficientes. Podemos encontrar risco, né, e deficiências desconhecidos na auditoria de processo. Às vezes a gente convive com o risco de acontecer algum problema muito grave de qualidade para o cliente, e nessas auditorias que é descoberto essas lacunas, né, e se demonstrar humilde, né, e com desejo de conhecer como ocorre o processo. Então, quando a gente vai fazer esse levantamento de processo, a gente precisa ser humilde, procurar com as pessoas que têm mais tempo, né, naquele departamento, pedir um auxílio, pedir para compartilhar como é que funciona o processo, né? Todas as etapas, identificação das ações em andamento e como poderia melhorar o processo, e procura pela concentração visando evitar retornos por dúvidas ou não entendimento dos procedimentos levantados. E conhecendo as etapas do processo, né? É quando dividimos, né, qualquer processo, considerando suas principais etapas, fica muito mais fácil o entendimento dos processos, dos procedimentos adotados. Isso permite analisar para cada fase do processo os principais objetivos envolvidos, identificar os riscos e controle que o suportam. Então, quando se tem os processos já tudo alinhado, tudo separado, né, departamentos separados, isso fica muito mais fácil o nosso entendimento, né, para entender especificamente o risco de cada setor, quais etapas que vai passando de um departamento para outro, para fazer as melhoras significativas. E existe uma planilha de risco, né, que algumas empresas utilizam, essa aqui é só um modelo. Nessa planilha de risco, nós colocamos a descrição, né? Nesse caso aqui tem rotinas desenvolvidas, né? Passo a passo do processo. Vem o objetivo ali, né? Começa sempre com os verbos, né? Garantir ou assegurar. Aí no próximo vem um risco, a gente coloca o risco ali, nessa terceira coluna aí, né? Que é a consequência, né? Caso o objetivo não seja atingido, o que é que vai acontecer? E ali coloco na quarta coluna o controle, né? A atividade ou ação que hoje é dia, né, e é executada para suportar o risco. E depois colocar análise, né? Depois de controlar, a gente analisa, né? Como é que está esse risco, se realmente foi sanado aquele problema. E a maneira de saber isso é fazendo um teste de auditoria, né? Que é mensurando, é analisando, né? Então, tem a classificação dos procedimentos de auditoria com enfoque em processo. Primeiro, né? Testes visando a identificação da execução das rotinas e normas determinadas pela instituição. Então, primeiramente, a gente tem que identificar quais são as rotinas, né, de cada processo e as normas estabelecidas. Testes visando identificar se os riscos avaliados nas etapas ocorrem durante o período auditado. Então, por exemplo, a gente pode testar, falo muito aqui de a questão de, se caso um produto ruim, né, numa linha de produção, estiver passando pela esteira, como é que vocês analisam, como é que vocês
identifico aquele processo ruim, né, na linha de produção. Então, a gente pode fazer um teste prático e aí a pessoa que estiver lá responsável pelo equipamento vai mostrar para a gente qual é o procedimento correto, se caso o produto estiver com alguma anomalia, né, no processo. Testes visando, né, a comprovação ou confirmação de possíveis melhorias identificadas no fluxo do processo documentado pelo auditor. Uma parte importante é o relatório de auditoria, né? A gente precisa, nesse relatório, deixar muito detalhado. Ele deve ser encaminhado à presidência ou à diretoria, né? E os demais envolvidos em período de 1 semana antes da apresentação do trabalho. Sumário executivo deve conter os dados do relatório detalhado de forma sumarizada. Sua síntese é necessária para a leitura da alta gestão, né? Então, a gente faz um breve resumo de fato o que aconteceu, mas de maneira clara, que tem que ser concisa, né? Concisa significa falar pouco, mas falar muito ao mesmo tempo, né? Em poucas palavras, deixar muito claro de fato o que aconteceu. E fazer a apresentação do trabalho, né? Da auditoria de processo. Aquilo tudo que foi discutido na auditoria tem que ser apresentado, né? E aí colocar prazos para aquelas questões que de repente foram feitas como não conformidades, para que as pessoas, as organizações possam consertar. E depois que a gente dá um prazo para que tudo aquilo que foi de não conformidade eles possam ajustar, a gente faz um teste de follow-up, né? Follow-up significa acompanhar, né? Então, esse teste de follow-up é a constatação se a implantação ocorreu de forma correta, está pendente ou foi feita de forma indevida, é acompanhar, né? E para isso serão realizados novos testes de auditoria com a nova amostra, e se for o caso, simulações ou verificações em loco, ou seja, indo na área mesmo, para constatar se a ação foi implantada. Então, se caso a gente encontra alguma não conformidade, depois a gente volta para fazer esse follow-up e a gente faz todas essas análises para saber se de fato aquela situação foi resolvida. Aqui tem um exemplo, né? Como executar um teste de follow-up. Exemplo, ação. Desenvolver um bloqueio automatizado de autorizações de pagamento de colaboradores que não detenham a senha que possua esta autorização. Como é que nós poderíamos fazer um teste de follow-up? É realizar uma seleção de pagamentos realizados em período posterior à implantação da ação e constatar se as autorizações foram realizadas por colaboradores com autorização para tal. Então, solicitar ao sistema uma relação de todas as autorizações ocorridas no período acima, constando se os autorizadores eram competentes para tal. Então, a gente pode simular a realização de autorização de solicitação de pagamento, utilizando das senhas em diversos setores, sem autorização para tal, constatando se o sistema vai aceitar, né, essa solicitação ou não. Então, follow-up é isso. A gente pede para fazer uma ação e depois de fazer essa ação, a gente vai fazer um teste se o sistema de fato está atendendo ou não. E como reportar, né, um follow-up? Será gerado um relatório de follow-up informando se a implantação foi feita de forma correta, a implantação não foi feita ou se a implantação foi feita de forma errada. E como mensurar, né, a contribuição da auditoria interna? Trata-se da valorização da contribuição do trabalho feito, que é o quê? É definida uma meta com base na implantação da ação, se estabelece um período em que se prevê o atingimento desta meta, ocorrem algumas medições mensais dos resultados obtidos, que é indicadores, né, que tem essa medição auditada quanto à exatidão, integridade e veracidade, e na data prevista para atingimento da meta se apura o valor da rentabilidade alcançada, que representa o ganho obtido pela área de auditoria interna. E como reportar a contribuição obtida, né? A área de auditoria gera um demonstrativo de ganhos com as ações implantadas,
confrontando com o valor de custo de sua operacionalização para apuração da contribuição obtida, seja no processo auditado, valor da contribuição, enfim. E o que eu queria mostrar para vocês, não sei se vocês já participaram de um joguinho chamado Kahoot. Vocês já tiveram oportunidade alguma vez? Eu não. Também não. Eu vou ensinar para vocês. É um jogo que tem algumas perguntas e respostas. Mas para que possa funcionar, vocês podem abrir na tela de vocês. Então, vocês vão ter que abrir uma nova página aí e digitar essa palavra que está aparecendo aqui, ó, Kahoot. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Sim. Kahoot no Google. Conseguiram? Sim. Aí vocês digitaram o Kahoot, vai aparecer aí. Fim do jogo. Aparece aí Play Game. Aparece para vocês Play Game? Apareceu, mas Apareceu apareceu PIN do pedindo jogo. PIN. Isso, exatamente. Essa parte aí. Esse PIN aí é uma senha. Você vai clicar aí e vai digitar esse número que está aparecendo aqui, ó, na tela aqui. Três, 398 2920. Exatamente. 398. É Aliás, Renata. eu acho que eu já brinquei isso aí, lá na fábrica mesmo. Ah, legal. Acho que foi alguma dinâmica, eu acho que a gente teve alguma dinâmica. Eu acho que, se eu não me engano, só não lembro se o nome do aplicativo foi esse. Mas o joguinho, eu acho que eu já sei qual é. Deve ter sido esse mesmo. E Renata, tá conseguindo aí? Não, eu consegui, só que eu só vou trocar minha internet aqui, que eu tô com a móvel, vou pôr na residencial, porque senão não vai dar, não. Ah, não tá conseguindo entrar não, né? É porque eu tô com dados móveis, eu vou pôr na residencial. Uhum. Então, vamos fazer o seguinte, só tem Tabata aqui, né? Isso. Então, vamos fazer o seguinte, Renata fica acompanhando aí, vai aparecer as perguntas, é importante que cada pergunta a gente vai debatendo sobre alguns temas que vão aparecer sobre o assunto, tá bom? Tá bom. Tá. Então, Tabata, você já jogou alguma vez, não foi? Eu acho que sim. E não sei se era esse jogo, esse aplicativo que tem esse joguinho, mas mais ou menos a gente aparecia ou não uma pergunta e tinha opções de respostas. Isso. A gente selecionava e no finalzinho tinha um resultadozinho. Exato. Na sua tela vai aparecer as opções. Você vai ter que ler a pergunta aqui na minha tela, estou compartilhando, e responder. Então, vou colocar para iniciar aqui, certo? Tá. O meu já está entrando também. Apareceu. Norma relacionada ao sistema de gestão de qualidade. Qual é? Digitando sua tela. Falta 3 segundos. Relacionada com o quê?
É porque a pergunta não apareceu para mim. Só o quadrado. É. Eu não respondi. O meu também não apareceu quadrado, não. Só É porque apareceu eu vou As explicar. as cores. opções, só as cores dos quadrados, mas não apareceu a resposta, não. É porque assim, ó, a pergunta realmente não vai aparecer para você, só aparece na minha tela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler E a gente a, responde. eu vou ler a opção e vocês respondem aí, tá bom? Tá Ah, bom. tá. Todo auditor qualificado pode conferir certificação para uma empresa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro é vermelho, falso é o que está do lado direito. Vocês erraram. Incorreto. É. Ah, Não é todo auditor qualificado que pode conferir certificação para uma empresa, não. Além, não, É mesmo. Tem que prestar atenção na pergunta. É mesmo. Eu também sabia disso, eu errei. além de ser qualificado, ele precisa de outros detalhes aí. Porque eu tenho qualificação, mas eu não posso auditar a empresa, entendeu? Uhum. Outros cursos específicos, né? Mas uma auditoria interna você pode, né? Pode. As certificações são fortemente exigidas na comercialização de produtos de países. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro é vermelho, falso é azul. Repete a pergunta, Elísia. As não deu certificações são fortemente exigidas na comercialização de produtos em outros países. Verdadeiro ou falso? E eu errei. Verdadeiro. Hoje Mesmo tem, fora? hoje tem crescido muito a questão de certificação, justamente porque para se comercializar precisa, né, de certificados, né? Senão não consegue mais fazer negócio em outros países. Montadora de veículos, principalmente, né? Ramo de alimentação. São tipos de auditoria do sistema de gestão, exceto auditoria interna vermelha, auditoria externa azul, auditoria de cliente amarelo, auditoria de fornecedor verde. Qual que é a pergunta? São tipos de Cortou. auditoria do sistema de gestão, exceto vocês que estão participando. Vou dar uma dica para vocês aí. Vocês não têm como abrir duas telas, não? Não, porque eu tô no meu celular, Eu também estou no meu celular. Ah, entendi. que aí Bom, vi a pergunta, né? Lá e respondi. é. Porque diz assim, ó, são tipos de auditoria do sistema de gestão, exceto, ou seja, auditoria do cliente não é de Cadê meu gestão, tablet? mas todas as outras auditoria de sistema, né? Interna, externa, de fornecedor. Essa era a pergunta. Ih, nós duas tá a mesma coisa. Que nome Não, Normalmente, eu tô... determina. Tá. diretriz para É auditoria do porque... sistema de gestão. É a ISO 19011, é a SIAC, é a ISO 9001, OSAS. É porque eu não estou vendo a pergunta, então eu só estou vendo o que eu tenho que responder. Então o raciocínio fica diferente. É verdade. Aí você só vê a cor, você fica assim, eu tenho pouco tempo, aí você vai lá e marca qualquer. Verdade. Então, as normas que Eu determinam errei. para auditorias é a ISO 9001, que fala de quê? Ah, então eu acertei. Então acho que foi eu. Olha aí se foi eu. Eu errei Cadê todas. as... Você botou 19, Eu 19 errei, foi. é 9001, não esqueçam mais não. Última etapa do processo de certificação. Vermelho, auditoria de fornecedor. Azul, auditoria externa. E amarelo, reunião de encerramento. Última etapa do processo de certificação.
É auditoria interna, né? Primeiro a gente faz auditoria fornecedor, a gente faz até a interna para depois vir a externa. A externa é a última parte para receber o certificado. Eu achei que era Hum. interna, a última parte, que é para ter a certificação. Membro indicado pela alta direção para acompanhar o desempenho do sistema de gestão da qualidade. Vermelho, representante da direção. Azul, gerente da qualidade. Amarelo, auditor interno. E verde, representante da qualidade. Errei de novo. Também. Eu botei só vou auditor no interno. É o representante da direção. Eu Então, coloquei da garantia. a alta direção ele é responsável direto pelo sistema de gestão, porém ele pode indicar um representante, né, para poder cuidar de alguns assuntos. Norma dedicada ao sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. É a ISO 22000, que é vermelho, é a SA 8000, azul, OSER 18001, amarelo, ou ISO 9001, verde. Rapaz. Essa eu vou chutar, porque eu não lembro, não sei Eu não. também. Ê, acertei. Alguém acertou Eu aí, viu? errei. OSER Foi 28001. eu. Eu Mas não eu sei, acertei eu nenhuma. chutei. Eu chutei, essa eu chutei, que eu não sabia. Essa é a norma de segurança na saúde. 18.000, né? Muito bom. Eu não quero esse Normas jogo para mim, não. nacionais do sistema de gestão de meio ambiente. Vermelho, ISO 9001. Azul, ISO 9001. Amarelo, 2001. E verde, ISO 22000. E aí, Eu parabéns. acertei uma. É a ISO 14001. Né? Então vamos Eu falo relembrar. ISO 9001 fala de quê? Auditoria interna, é isso? 9001 é qualidade. Especificação. É, Qualidade. especificação de qualidade. é da 14.000, qualidade, né? 14.001. Meio ambiente. Meio ambiente. Gente, Closas 18.001. Saúde e segurança. Isso. Órgão internacional que regula como atividade organismo de acreditação. GAF vermelho e Metro azul, ISO amarelo, ABNT verde. Silêncio. Então tem um órgão de acreditação que faz com que possa ser regulado alguns tipos de atividade, esse órgão é chamado de GAF. Todas as auditorias têm a ISO 9001, versão 2015, como critério de referência. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro vermelho, falso azul. Falso, né? ai, Por que é falso? A Porque gente precisa. não é todas eu as vou auditorias, ter que não, rever porque isso. essa ISO 9001 é referente somente à qualidade, entendeu? Então, se for poder de meio ambiente, já não é 9001, é 14.001. A referência, entendeu? Deu para entender? Deu. Beleza. Tem que só separar. Uma auditoria interna pode ser realizada pela própria empresa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou vermelho, falso ou azul. Verdadeiro. Muito bem. Como diz, auditoria interna é feita pela própria organização. São etapas da auditoria interna, exceto
Aí, vermelho, planejamento e preparação do relatório. Azul, reunião de abertura e verificação em loco. Amarelo, reunião de encerramento e preparação do relatório. E verde, encontrar não conformidades e aplicar punições. Era a pergunta, né? São etapas né? Acertei. Muito bem. E o tempo Então, essa esgotado. etapa, É porque as punições, as não conformidades, elas vêm no relatório depois, não é? Eles exatamente. enviam esse relatório. Perfeito. Então, não é. Vocês acertou, alguém acertou aí. Foi ela, meu tempo esgotou. Então, Natinha e Tabata tá a parelho ali, viu? Tá quase igual É. aí. A gente precisa estudar mais. A auditoria no fornecedor serve para ter acesso a informações privadas da empresa. Vermelho, verdadeiro, azul, falso. É falso, né? Correto, falso. É falso. Já pensou se a auditoria de fornecedor for para pegar informações privadas daquela empresa? Isso aí, cada um tem que suas informações sigilosas, né? Não, a gente não pode estar compartilhando informação. Natinha passou agora. Viu? Foi, Natinha botou pra lá. É porque lá na empresa faz muita auditoria. O auditor Auditor externo interno. é qualquer pessoa que possua curso de certificação da norma em questão. Vermelho, verdadeiro, azul, falso. Eu É acho que é falso, né? falso. É Não falso é porque você falou que mesmo você estando habilitado, mas você não tem uma coisa sobre certificado, não é isso? Exatamente. Precisa de outras É, diretrizes. eu pensei que auditor externo, tendo o curso, poderia auditar, entendeu? Eu entendi errado. Não, O auditor externo é qualquer pessoa. Então, a pergunta que tem uma pegadinha é qualquer pessoa. qualquer pessoa não. A auditoria externa é a última fase do processo de certificação. Vermelho, verdadeiro, azul, falso. Verdadeiro, né? Errei. Acho que a gente já Eu até acho que eu falou sobre confundi. essa pergunta anteriormente. A última etapa Eu confundi. é a externa. Passou da externa, pronto. E tem a certificação. Esse dinheiro está em cima da carteira do Rodrigo, né? Da senhora? Norma que determina as diretrizes para auditorias de sistema de gestão. É a ISO 9001, vermelho, ISO 19011, azul, ISO 14001, amarelo e SA 8000, verde. Eu errei também. Também errei, botei Outra 9.000. norma também. As diretrizes de auditorias. Essa era difícil mesmo. Para toda não conformidade identificada nas auditorias, é necessário abrir uma RNC, que é Relatório de Não Conformidade. Vermelho, verdadeiro, azul, falso. Feito, verdadeiro. Então, cada não E a gente conformidade acertou. que Acertei. encontrar precisa abrir um relatório de não conformidade. Perfeito. Follow-up é uma expressão que representa a ausência de não conformidade na auditoria. Vermelho, verdadeiro, azul, falso. Falso, né? É. Que você falou que é Follow-up, acompanhar. acompanhar. Até o significado em inglês é isso, é acompanhar. Acompanhar o plano de ação que foi traçado pela organização. Se foi feito, se cumpriu realmente, se está eficaz. Bem. São fases de auditoria de certificação. Vermelho, análise de documentos e auditoria de conformidade.
Azul, reunião de abertura e análise de documentos. Amarelo, planejamento e auditoria de atividade. E verde, reunião de encerramento e apresentação do relatório. Então, fase de auditoria de certificação. Olha, alguém acertou. Acertei. É análise de documentos e auditoria É a de... primeira, né? É, Meu tempo esgotou. porque Renatinha, tem você que tá abrir botando duas pra lá. telas. É. É porque tem que possível ficar abrindo utilizar duas. monitoramento para identificar melhoria no sistema de gestão? Vermelho, Qual que é a verdade. pergunta? É possível utilizar como auditorias para identificar melhorias no sistema de gestão? Vermelho, verdadeiro. Azul, falso. Verdadeiro. É porque você falou assim que a auditoria, muitas das auditorias é para melhoria no processo. Exatamente. Para buscar upgrade, né? Como diz, melhorar o processo. A alta direção tem papel fundamental nos sistemas de gestão. O que vocês acham? Vermelho, verdadeiro. Aí. Errei. Nunca esqueçam disso. Não? Sem A a alta alta direção comprometida, o sistema praticamente de gestão não vai existir. Então, a Eu alta tinha direção notado isso. é fundamental. É tanto que tem uma parte da norma que é somente para alta direção. Só para falar de alta direção. A avaliação do sistema de gestão é realizada em reuniões de análise crítica da direção. Vermelho, verdadeiro. Azul, falso. Verdadeiro. Ah, Como é que a gente avalia se o sistema está funcionando? Através de reuniões de análise crítica, né? A direção tem que fazer essa reunião, né, em períodos muito curtos, justamente para entender se o sistema de gestão está funcionando. As não conformidades devem ser encaradas como uma oportunidade de melhoria para o sistema de gestão da qualidade. Vermelho, verdadeiro. Azul, falso. Muito bem, exatamente isso. acertei. É uma coisa que a gente precisa mudar a mentalidade, que a não conformidade não é para a gente ficar derrotado, né? Se for no nosso departamento. Ela serve justamente para que nós possamos ver que ali tem uma oportunidade para melhorar aquilo que nós estamos atuando. É por isso que as auditorias são feitas. A última agora, a última pergunta. A ISO 9001, versão 2015, faz referência ao PDCA como ferramenta para gestão de processo vermelho, análise de risco azul, gestão de relacionamento amarelo e engajamento de pessoas o verde. Muito bem. Acertei. Rapaz, Acho que eu nunca vou esquecer desse PDCA. justamente para cuidar da gestão de processo, né? E ali faz o planejamento, ali faz a execução, controle e age como for necessário. O ruim desse jogo é só o tempo, que é muito pouco, e tem que ter duas janelas abertas, mas se a gente parar e pensar, dá para variar. Porque é como se fossem umas pegadinhas, algumas coisas. E serve para aprendizado também, né? É. Esses E testes assim, é o bom que você ter... deu na aula, né? São essas perguntas. Eu vou fazer o seguinte, no próximo eu vou tentar estabelecer, se tiver uma próxima aula, eu vou tentar estabelecer com um tempo mais longo e somente pergunta de verdadeiro ou falso, porque facilita, né? A resposta. por causa das janelas. Uhum. E assim, se fosse presencial, desse modelo aqui seria ideal, mas como não é, Era mesmo, ia ser virtual, legal. Não, esse é bom. tem que ser de verdadeiro ou falso mesmo. Mas é isso, acho que nesse joguinho aqui deu para tratar
Professor, diversas situações da área de auditoria, sobre processo. professor Renan, Entendido, né? Vocês têm alguma pergunta que gostariam de fazer? professor, Não, a gente precisa estudar mais um pouquinho sobre o ISO 9001, né? Para Também acho. ter mais eficácia nas perguntas aí que a gente errou. Mas as perguntas, o que foi bem legal, que foi o que o senhor deu na aula, e aí as perguntas foram tirando as dúvidas. Quem errou, você foi esclarecendo as dúvidas. professor, Oi, pode falar. boa noite, Josemir está falando. Eu tive um probleminha a semana passada aí com o trabalho, não é realmente um problema, eu mudei um turno aí, tive que fazer um horário esporádico e fiquei sem assistir uma aula. Eu assisti até uma aula sua essa semana aí, que foi a primeira aula sobre qualidade e achei muito boa, muito interessante. E hoje eu me perdi no horário, cheguei do trabalho eu achando que a hora era 19 horas, quando eu fui olhar era 18. Mas eu entrei aqui na sala para... Vou dar uma escutada aqui e depois eu vou assistir ao vídeo aí e na próxima aula aí, se for com você novamente aí, mas pela primeira aula que eu vi aí, o assunto que você abordou foi muito bem abordado e deu para entender bastante em relação à qualidade. Eu trabalho no ramo de fertilizante e estou buscando melhoria contínua nessa área da qualidade. E fico aqui só de stand-by aqui, porque eu cheguei agora e peguei no meio aqui. Inclusive, eu vi até umas festividades aí, acho que alguém aí foi campeão em alguma coisa aí. Mas eu vou assistir o vídeo, na próxima aula, se for com você novamente aí, se não, depois eu vou pegar um contato seu, alguma coisa assim, para poder eu pegar umas dicas. Pronto. Eu vou colocar aqui no chat o meu contato. E aí, qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato comigo sem problema nenhum. Tá ok, Ô, Ramon, obrigado. Pode falar. tem uma pergunta, uma dúvida, desde da última aula que você deu. Você fala de auditoria interna, né? Fiscalização seria a mesma coisa? Abrange a mesma coisa da auditoria interna? Não Quando entendi. ela é feita por pessoa... Pode repetir? Auditoria interna, quando ela vem de fora, outras pessoas que vêm para a empresa para fazer, né? Ela é a mesma coisa, a interna. A empresa mesmo que faz. Hã? A interna, quem faz são as próprias colaboradoras da empresa. E quando ela é externa, aí a gente fala fiscalização? A externa, a gente tem que contratar uma empresa para poder fazer essa auditoria, entendeu? Ah, tá. Então não tem nada a ver com fiscalização, não, né? Não. Ah, Ou não, se não, quando a empresa tem, vamos supor que tem duas sedes, aí uma sede vem fazer auditoria na área que você trabalha e a sua vai fazer na dela, fora da empresa, entendeu? Aí é uma auditoria externa, não é isso? Isso. Tem auditoria de cliente, entendi. tem auditoria de fornecedor. Às vezes, a auditoria de cliente é quando você tem um cliente que ele quer conhecer como é que funciona o seu processo, então ele vai auditar para ver se de fato ele deve continuar com alguma parceria ou aumentar ainda mais essa parceria ou não. Não é porque algumas coisas da auditoria interna, ela lembra muito a fiscalização quando vem de fora, entendeu? Ah, entendi. Uhum. É Não, porque deixa também eles já fazem a auditoria interna já para estar preparado, né? Para qualquer momento tiver uma auditoria externa. Em toda empresa, né? A interna ela acontece justamente como a colega falou, para uma preparação para a externa. E a interna é interessante que realmente se encontre muitas novidades, encontre problemas para resolver, porque isso vai nos ajudar para que quando chegar a externa não tenha problema nenhum. Então, o impacto seja menor. O que acontece muitas vezes é que a mentalidade de alguns colaboradores é tentar esconder alguns erros, né, na interna. E aí isso pode ser um tiro no pé, porque quando chegar a auditoria externa, esses problemas que forem escondidos pode aflorar nessa auditoria externa. E aí vai ter uma não conformidade e pode, assim, ser crucial para uma certificação ou não, para perder.
Eu coloquei meu contato aí no bate-papo. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou precisar de algum auxílio extra aí, eu estou à disposição. Trabalho na Tá área aí bom, há muitos anos, obrigada. então, se eu puder contribuir, eu ficarei grato aí. Eu gosto de compartilhar conhecimento, que conhecimento nunca é demais. Verdade. Verdade. Obrigado Obrigada. aí pela participação de vocês. E na próxima a gente vai fazer um jogo de perguntas ainda melhor, se Tá adaptando à bom, nossa eu realidade. gostei, foi Tá bem bom. legal. Ei, Mas eu gostei desse também. Ramon, a Obrigada. próxima aula é com você mesmo? Provavelmente sim, na próxima Sim, vai semana. ser sim. Ah, Eu acho que tá tem certo, mais tá duas certo. ainda Tá com bom, o pena, Ô, Ramon. pena que Elcio, eu... Sim. quando é que vai começar as aulas presenciais? Já tem alguma posição? Depende do governador aí, depende Ah, deles tá. aí, né? Mas eu acho que em breve. Uhum. Acho que em breve. Tá bom. acho que aos poucos eles já estão voltando aí às aulas presenciais, mas ainda está tendo É. aquela situação aí de professores ainda, questão de vacinação, aí acho que estão... O governador já deveria, por ele já tinha votado, né? Mas os professores estão segurando devido a problema de vacinação. Ah, Vamos aguardar aí que vai dar tudo certo. Infelizmente eu cheguei atrasado, mas deu para ver um pouquinho da aula, já deu para sentir um pouquinho o clima. Valeu, obrigado aí. Valeu, uma boa noite para vocês. Elcio, é Boa contigo. noite. Valeu. Boa noite aí para boa vocês. noite. Boa noite. Boa noite.